Opa, pessoal, uma boa noite aí para todos. Né? Nosso tempo agora ficou um pouquinho mais curto. Eu tinha preparado um material aí em torno de 1h30, mas vou tentar ser breve, então, aqui dentro do possível, fazer a projeção para vocês aí. Deve estar logo vendo. Né? Dito que estão todos enxergando, né? Então, aqui. Dá pra ver sim. Obrigado pela retorno. Opa, pessoal, então acho que a maioria do pessoal já me conhece aí, né? Mas me apresentando rapidamente, então. Bruno Dorival voltou agora, então, beleza? Seja bem-vindo novamente, Bruno. Sou o professor Felipe Flores, né? Então, atualmente, esse semestre, estou ministrando no curso de Engenharia de Computação da Dom Alberto, Metodologia Científica e Tecnológica e Redes de Computadores, tá? Já ministrei as disciplinas de Sistemas Digitais e Sistemas Operacionais também no curso, né? Então, é um prazer aí estar falando um pouquinho sobre segurança da informação com vocês, né? Rapidamente, para aqueles que estão me vendo a primeira vez aí, tá? Eu tenho formação na área sou formado em computação, tá? Tenho a pós-graduação em tecnologias da informação, possuo mestrado na Universidade Federal na área de informática educativa, tá? Minha linha de pesquisa foi voltada mais para a área de informática educativa. Mas assim, né, estamos sempre aprendendo, né, como foi dito na fala dos nossos convidados anteriormente, né, ainda mais nessa nossa área aí, né, que é uma área de expansão rápida, assim, né, então estamos sempre aprendendo, somos sempre alunos, né, e com certeza a gente está aí para contribuir um pouco, né, com a minha vivência, com a minha experiência sobre esse assunto aí, que eu acho muito interessante, né, mas como eu falei para vocês, estou sempre me aprimorando também nesta área e em outras, né? Espero ser de uma grande valia aí para vocês também como experiência, tá? Muito bem, pessoal, então eu vou falar um pouquinho sobre segurança da informação, tá? Mais precisamente sobre os malwares, né? Os ataques externos, certo? Então, como eu falei para vocês, o material vou tentar ser um pouco mais breve aqui, justamente pelo tempo, né? Eu acredito que vai ser um tempo razoável para a gente debater algumas questões, tá? Bom, primeiramente a gente não pode falar de segurança da informação sem citar os pilares, né? Vamos dizer assim, os pilares principais que abordam esse assunto, tá? Seriam, então, o velho SIDA, tá? Ou esse mnemônio, né? Como chamam, né? Se não me engano, essa abreviatura, né? Dos 4 pilares básicos e um quinto pilar, digamos assim, um pilar também interessante, que é o não repúdio. Não repúdio ou irretratabilidade do remetente, tá? Então, 4 pilares principais da segurança da informação, então, seria a confidencialidade da informação, certo? A integridade da informação enviada, a disponibilidade da informação e a sua autenticação no remetente, tá? Em contrapartida, nós temos ali o não repúdio, seria a não opção, digamos assim, tá? Do destinatário, né? Ou melhor, do remetente, né? Aquele que envia a mensagem, dizer que não é ele que enviou, ou seja, negar a autoria da mensagem, tá? Então, na troca de informações, né, para que se ocorra um processo seguro, conforme é um interessante, onde o emissor da mensagem e o receptor da mensagem comunicam em troca de informações, tá? É preciso que se tenha uma confidencialidade, ou seja, só o destinatário que está autorizado a extrair o conteúdo da mensagem possa identificar a mesma, certo? Mesmo que ela seja interceptada no caminho. E quando eu falo interceptação, eu falo de um terceiro usuário, né? Ou um terceiro comunicante, né? Que possa vir a furtar alguma informação nesse sentido. Existe a integridade da informação. O destinatário ele tem que ser capaz de verificar a autoria, né? Se a mensagem foi realmente alterada durante a transmissão, se o autor
esse envio realmente é quem disser, né? Tá? E aí a gente já remonta lá para a autenticação do remetente. Então, o destinatário, aquele que recebe a mensagem, tem que ter a possibilidade de verificar se o remetente é realmente quem está enviando a mensagem. Então. Aí nós temos vários princípios, aí, dentre eles a assinatura digital, enfim, né, que são algoritmos aí que fazem essa autenticação e possibilita a integridade da informação. Tá? E essa informação ela tem que estar disponível para aqueles usuários autorizados sempre que for preciso, claro, mediante uma restrição de segurança, né, que pode ser uma senha, usuário e senha, né, login de acesso. Tá? Então esses seriam, digamos assim, 5, vamos considerar o não repúdio também como um pilar adicional, mas também muito importante nesse trâmite aí de comunicação do envio de dados entre um emissor e um receptor, tá? Origem e destino. Então, a confidencialidade, a integridade, a disponibilidade, a autenticação e o não repúdio, ou seja, a irretratabilidade do remetente, ou seja, não pode se negar a autoria do envio da mensagem. Tá? Não poderíamos falar de segurança da informação sem citar a criptografia, pessoal, que é o embaralhamento, vamos dizer assim, a cifragem de uma mensagem, para que essa cifragem, essa mensagem, caso seja interceptada, não se conheça, ou fique muito difícil de conhecer o conteúdo da mensagem. Tá? Então, a criptografia, ela basicamente vai envolver os pilares que nós mencionamos anteriormente, tá? Que é a confidencialidade, a integridade dos dados, a autenticação e o não repúdio por parte do remetente. Tá? Então, esse processo de criptografia ele está inserido diretamente na questão da segurança da informação. Tá? Então, a criptografia nada mais é que um embaralhamento, né? Uma cifragem da mensagem, uma forma que somente quem está autorizado a recebê-la possa decodificar essa mensagem, então, e aí ver o conteúdo oficial e original da mensagem. E caso ela tenha sido alterada no caminho por algum usuário mal intencionado, né, ela é perceptível através de análises se isso ocorreu realmente. Tá? Então, é uma forma segura de envio de dados. E nós temos basicamente duas formas principais de criptografia, que é a criptografia simétrica, né, onde nós temos apenas uma chave criptográfica, né, onde tanto o emissor quanto o destinatário eles vão ter conhecimento dessa chave. Certo? E se essa chave for de conhecimento de outra pessoa ou de outro dispositivo, enfim, e essa mensagem for interceptada no caminho, tá? Da origem ao destino, uma terceira pessoa, digamos assim, né, mal intencionada, pode decodificar essa mensagem e ter conhecimento daqueles dados que estão sendo transmitidos. Tá? Então, a criptografia simétrica de chave única, tá? Ela não é muito recomendada em termos de segurança, sendo que o principal algoritmo de criptografia hoje que temos mais em voga, né, é o criptografia assimétrica, chave dupla. Eu tenho uma chave pública e uma chave privada. Então, rapidamente, para ocorre, né? Então, seja pessoa física ou pessoa jurídica, quando quer ter uma autorização para envio seguro de informações na internet ou, enfim, algum meio de comunicação, tá? Ele pode se deslocar até uma entidade certificadora, uma unidade certificadora, enfim, tá? São órgãos em licença governamental, tá? Para emitir os autenticados de certificação. Emitir, melhor dizendo, a certificação. Nessa certificação de autoria, né, dada, então, uma chave pública e uma chave privada. Certo?
para o emissor. Então, a chave pública ela é uma chave de livre acesso, onde a gente pode distribuir à vontade para que as pessoas possam cifrar aquela informação e enviem para a gente. Só que a chave privada ela vai ficar somente conosco, né? Com a pessoa que é detentora dessa chave, que vai decodificar, decifrar essa mensagem. Certo? Então, a chave privada não é aberta. Então, dessa forma, vocês percebem que em relação ao outro método de chave simétrica, eu tenho uma segurança muito maior, porque a chave privada, ela nunca é, digamos assim, disponibilizada. Então, mesmo que essa mensagem seja interceptada, né, durante um envio de informações, utilizando uma rede de comunicação, como por exemplo a internet, se não temos então o acesso à chave privada, essa mensagem não vai ser decodificada e o conteúdo dela não vai ficar acessível. Então tem todo um mecanismo de segurança muito maior na criptografia assimétrica. Né? Então ela se torna muito mais segura e é a criptografia utilizada hoje em larga escala. Só que aí, pessoal, entra, né, os engenheiros do mal, como eu brinco, né? São aquelas pessoas que estão sempre pensando em fazer algo, né, para burlar um sistema, para burlar um algoritmo, para tentar captar algo com algum cunho nefasto, né, para obter alguma informação sigilosa e poder se locupletar disso com alguém, né, para poder fazer uma troca dessa informação, vamos dizer assim, que seria importante para alguém, para que ela receba algum benefício em relação a isso. Tá? Então, se criou até um termo para isso, né, que são softwares maliciosos, né, ou seja, o malware. Tá? Que é a definição de malware, é que ele é na verdade, um software malicioso, tá? Vem de malicious software, em inglês, ele é projetado para se infiltrar em algum dispositivo. E aqui nós estamos falando atualmente de dispositivos larga escala, não só falando em desktops, PCs, né? Mas também smartphones, certo? Outros tipos de dispositivos móveis. Tá? Então ele se infiltra no dispositivo e causa algum dano ou não causa algum dano, mas colhe, né, informações e envia para o hacker, entre aspas, né? Foi o desenvolvedor, então, desse software aí. Tá? Deixa até uma distinção, né, aí, que não é tão conhecida, digamos assim, tá? Que o hacker seria um detentor do conhecimento computacional grande, né? Um grande detentor do conhecimento computacional, mas porém ele não tem uma conotação de uso desse conhecimento para danos, né? Ele pode fazer o bem até, inclusive, com esse conhecimento. E já o cracker, né, com C, vamos dizer assim, seria o conhecedor, digamos, que já tem uma finalidade de fazer algo com um intuito nefasto, né, para causar algum prejuízo, colher alguma informação. Então, o cracker, vamos dizer assim, seria o detentor do conhecimento que está mais direcionado a causar algum dano, tá? Com algum software que ele vai desenvolver, enfim. E no caso aí a gente tem a designação dos malwares. Tá? E nós temos diversas modalidades de malwares. Começamos pelos mais conhecidos, talvez, e mais comuns, né? Que inclusive até em alguns locais se comenta que eles são separados dessa designação malware, mas na verdade o vírus de computador, tá? Ele é um tipo, uma modalidade, melhor dizendo, de malware, e os vírus de computador são programas, né? Tem a finalidade de causar algum dano, tá? Geralmente. Uma grande característica que diferencia o vírus, né, demais malwares, é que ele se torna à parte, ou seja, ele depende da execução de algum arquivo que está contendo esse programa malicioso embutido, né, seja ele um arquivo
um editor de textos, seja um arquivo executável, né? Enfim, mas ele precisa da execução desse arquivo corrompido, tá? Para que se possa tornar ativo. E a partir dessa ativação desse software, ele vai se propagar, então, infectando cópias mesmo, tá? Se tornando parte de outros programas e outros arquivos. Então, uma das grandes distinções, vamos dizer assim, da modalidade de vírus é que ele funciona como um vírus do ser humano, por exemplo. Ele se torna parte, ele se insere no organismo, tá? E aí causa danos a partir daí, e vai se duplicando, quadruplicando, enfim, e multiplicando, né? E fazendo danos. Diferente de outras modalidades que a gente vai ver daqui a pouco, eles não necessariamente precisam ser executados para se tornarem ativos. Então, basicamente, nós temos diversos tipos, subníveis de vírus de computador, tá? Aqui eu trouxe alguns para a gente ter de conhecimento, né? O vírus de boot, que é o vírus de inicialização, que geralmente corrompem as trilhas, as primeiras trilhas dos discos rígidos, né? Que contêm as informações básicas. O computador fazem testes, testes para verificar se o hardware está ok, antes de entregar, né, a gerência do dispositivo para o sistema operacional. Então, antes de entrar o sistema operacional em jogo, né, Windows, por exemplo, ou alguma versão de Linux, ele já corrompe, né? Então, o computador nem entra no sistema operacional. Então, esse é o vírus de boot, de inicialização. Já o vírus de macro, ele tem a conotação de ser mais voltado para arquivos, pacote de escritório, tá? Como editor de texto, planilhas eletrônicas, certo? Então, ele, quando se está operando esse tipo de software, né? Por exemplo, editor de texto, planilhas, ele pode executar pequenos programas dentro desses programas principais, esses arquivos do Word, por exemplo, tá? Fazer funcionalidades, desempenhar funcionalidades, que são chamados de macros, né? Então, esses vírus, eles atacam diretamente essas macros, né? Que são os mini programas dentro dos programas de planilhas eletrônicas, né? Ou de editor de texto, por exemplo, infectam ali, causam danos a esse, corrompem esses arquivos e fazem com que se espalhem para os demais programas que estão ali na mesma linha, né? Por exemplo, .doc, editores de texto, planilhas eletrônicas, etc. Tá? O time bomb, né, que seria o bomba relógio, né, são aqueles vírus que eles infectam o computador, tá? E eles não têm uma visão, assim, o usuário não tem uma visão imediata ou rápida, tá? Do acionamento. Então, assim, eles podem ser programados, né, para que possam ser acionados ao bel prazer do cracker ali, que foi o desenvolvedor do mesmo. Ele pode botar uma data lá, ou ele pode chegar e dizer, não, hoje eu quero utilizar uma série de computadores para causar algum dano, né? Então eu vou acionar esses vírus bomba relógio e vou dominar esses computadores, digamos assim. Vou fazer com que eles atuem à minha vontade. Tá? Então esse é o chamado bomba relógio, que fica inativo, de certa forma, tá? E aí, ao comando, né, pode ser programado antecipadamente ou previamente do desenvolvedor, né? Ele vai então agir, fazer algum dano ou colher algum tipo de informação do usuário. Temos também os zumbis, né? Que são o que nós chamamos de máquinas que ficam totalmente à mercê dos vírus, né? E vão, de certa forma, servir também para alguma finalidade nefasta em algum momento. Vai falar um pouquinho melhor depois dos zumbis, computadores zumbis, mais adiante, tá? Vou botar aqui, beleza. Temos também, pessoal, as minhocas, né, os worms, tá? Que são os chamados vermes também. Nesse caso, essa modalidade de malware, de software malicioso, ela não precisa de um hospedeiro, de um arquivo hospedeiro como os vírus, né? Tá? Ele vai se propagar automaticamente, fazendo cópias de si mesmo,
e não insere cópias de si mesmo em outros programas. Ele explora vulnerabilidades para se propagar. Não necessariamente tem que estarem, na verdade, eles não precisam estarem embutidos em outros programas, como editores de texto, planilhas eletrônicas, né? Word, Excel, enfim, para se propagar. Tem essa diferença em relação aos vírus de computador. Temos o nosso Trojan Horse, né, que é o chamado cavalo de Troia, que remeta àquela passagem histórica, né, aquele presente de grego que se fala, né, foram soldados gregos, eles ficaram dentro de um cavalo de madeira, né, e aí foi dado como presente, né, e aí quando soldados inimigos colocaram esse cavalo, era um cavalo oco, né, grande, de madeira, foi colocado para dentro do castelo, né, na madrugada, né, eles saíram, soldados daquele cavalo oco, daquela estátua oca, entre aspas, né, aquela armação de madeira oca, né, e aí dominaram o castelo lá. Então ficou essa analogia com a história, tá? Digamos assim, mais questão de ser um presente de grego, a gente usa essa expressão, né? Quando parece ser uma coisa boa, na realidade tem uma intuição ruim por trás, né? Geralmente eles vêm, e aí a gente vale frisar, pessoal, que a forma de se propagar vírus ou malwares no geral pode ser várias, tá? Mas geralmente elas se concentram em formas semelhantes, como e-mails, tá? Ou até mesmo dispositivos, pendrives, que a gente insere nos nossos computadores, mas formas mais comuns hoje em dia de transmissão seriam os e-mails, né? E outras formas que o usuário tem um anexo, de, por exemplo, no e-mail, ele clica naquele anexo, pode ser uma foto lá, né? Bonita, algo que chame atenção, aparentemente não causou dano nenhum, clicar naquele link, vamos dizer assim, né, de acesso, mas na prática o usuário fez um download, né, trouxe para dentro da sua máquina só para ser malicioso, né? Trojan Horse, certo? Em algum momento você vai executar alguma função aí, a qual ele foi projetado, e também tem uma conotação maliciosa. Percebam que essas modalidades elas meio que se mesclam, né? Então, o Trojan Horse ele tem uma característica também de um pouco de um time bomb, né? Uma bomba relógio, ou seja, ele infecta, mas ele espera um tempo, né, para ser ativo, digamos assim. Então, as modalidades meio que se mesclam aí, que é bem variado as formas de atuação dos malves, tá? Por isso que se faz uma certa seleção e identificação das modalidades, mas elas têm
e identificação das modalidades, mas elas têm características semelhantes e pode às vezes até se confundir. E temos aí os malwares spyware, né, que são os espiões que basicamente monitoram as atividades do sistema. Eles podem ser usados de forma legítima, tá? Como por exemplo monitoramento de tráfego, dados aí, uma empresa que vai fazer suporte ao usuário, né, em algum sistema, tá? Mas, geralmente eles têm uma conotação maliciosa, eles ficam monitorando as atividades ali do usuário. Então os keyloggers, né, eles vão captar ou capturar as teclas, né, que o usuário digita. Após a sua instalação no equipamento, ele vai ficar captando as teclas. Então, por exemplo, se o usuário está no home bank ali, né, usando o internet bank do seu computador, vamos dizer assim, ele digita a senha ou digita ali o nome do usuário, né? Então, esse malware vai captar essas teclas, né, vai guardar elas e vai enviar para o criminoso virtual, né, que vai ficar, digamos assim, o detentor dessas informações. Tá? Então, por isso o nome key, né, do inglês tecla, né, keylogger. Tá? Temos também os screen logger, né, que atuam de uma forma semelhante, só que são screen de tela, né. O que eles fazem? Em vez de captar as teclas, eles tiram prints, né, fotos, né, da tela do usuário e vão enviando para o cybercriminoso, né, para o criminoso virtual ali. Então, por exemplo, se tu entra lá no teu site lá para fazer uma compra online, vai colocar os seus dados pessoais, ele vai tirando fotos dessas telas e vai enviando para os usuários, tá? Os usuários que estão, obviamente, uma conotação criminosa, né? Detentores dessa informação. Então, eles são chamados screen loggers. Interessante que também, pessoal, essas modalidades, além de, como eu falei agora há pouco, elas terem essa mescla, às vezes, de funções, né, maliciosas, elas podem estar também condensadas, né? Malwares, eles podem conter várias funções de dano que se caracterizam por diversas modalidades que nós estamos vendo. Então, elas podem se misturar nessas modalidades aí também. Temos ainda os boot, né, ou bootnets, que vem de robot, né, que são os robôs, né, que são uma espécie de worms, minhocas, né, ou vermes. Eles infectam os computadores, se reduplicam, se multiplicam, melhor dizendo, tá? E passam de um computador para outro dentro de uma rede, vão se duplicando e multiplicando, enfim. E ficam à espera, tá, de um acionamento remoto, por exemplo, de um cybercriminoso para se ativarem também. Certo? Então, todos esses computadores de uma rede, redes, né, ficam à disposição do cybercriminoso para, em algum momento, eles se tornarem peças, digamos assim, de uma idealização de um cunho malicioso. Tá? Eles ficam zumbis, escravos, né, vamos dizer assim, do cybercriminoso para fazer algum tipo de dano, tá? Seja naquela própria rede que eles estão inseridos ou em redes externas. Tá? Servidores de redes internas, vamos ver daqui a pouco um pouquinho sobre as modalidades de ataques externos. Tá? E nós temos uma modalidade que está muito popular, aí, digamos, agora, né, que é o ransomware, né, que é o sequestrador, né, vamos dizer assim, ransom, né, sequestrador, software sequestrador, né, ele restringe os dados de um sistema computacional e criptografa esses dados, né, ou seja, ele embaralha essas informações. Geralmente se exige resgate para se desfazer essa ação. A gente viu agora, há poucos meses atrás, aí, uns casos aqui no próprio governo federal, algumas entidades aí, né, que tiveram dados sequestrados, né, e então está se tornando comum nessa modalidade aí. O cybercriminoso, ele de alguma forma ele entra no sistema, ou num servidor, ou em vários servidores, tá?
Ele sequestra os dados, criptografa esses dados, né, de uma forma que quem consegue mais ver o que está realmente mostrando naquelas informações, e exige então um resgate para desfazer esse processo, ou seja, descriptografar essas informações, né, para elas poderem ser visíveis novamente ao detentor delas originalmente. Caso isso não ocorra, podem inclusive deletar essas informações aí para sempre, né? Ou guardar em algum servidor próprio desses cybercriminosos aí para poder usar essas informações aí depois para chantagear, né? Pessoas, entidades, enfim, ou até manipular informações, né? Para mudar resultados, né? De alguma possível trâmite, né? Que esteja sendo desenvolvido ali. Então, essa modalidade aqui está bem em voga agora, né? Então, sequestro de informações, criptografia das mesmas. Farejador, né? Aqui, ele né? Procura dados sem criptografia, que a segurança não é tão grande, né? Então ele fica mais fácil de captar esses dados aí. Ele é como o próprio desenho mostra aqui mesmo, né? Ele fica sempre farejando, né? Identificando todos os pacotes, né? De dados que estão sendo transmitidos nas redes. Em algum momento que ele acha que tem alguma informação valiosa, ele sequestra, então, de certa forma, esses dados e reenvia, né, para o cybercriminoso. Então, esses dados são constantemente analisados durante o envio nas redes, tá? E aí, se tem alguma informação que é considerada relevante, ela é capturada, né, sequestrada e enviada para o cybercriminoso. Ou todas as informações podem estar sendo espelhadas, vamos dizer assim, para o cybercriminoso, que vai fazer então essas checagens daquilo que realmente é relevante ou não, para que possa ser usado para algum fim malicioso. Tá? O farejador. Nós vamos ver depois que essas modalidades vão ser também englobadas, né, pessoal, em alguns ataques externos que a gente vai debater. Existem também os rootkits, né, que são conjuntos de softwares maliciosos, né, ou seja, conjuntos de malwares, cada um com uma certa particularidade de obtenção de alguma informação de forma indevida, né, e inclusive esses softwares estão embutidos, né, de forma que um software malicioso mascara a existência de outro, né, certo? Para que ele não seja facilmente identificado por alguma ferramenta que possa fazer esse auxílio do usuário, como um antivírus, por exemplo. Certo? E ele, como o próprio nome já diz, root, né, que é a raiz, né, dos sistemas, geralmente sistema operacional, então ele monitora todas as atividades, tá? Ele tem um controle, vamos dizer assim, todas as atividades do usuário e fica ali então só à espera de alguma informação relevante para captá-la e desviá-la, né, a um cybercriminoso, por exemplo. Temos esse aqui que é muito comum, que é o adware, né, que vem do inglês, que é advertising, né, publicidade, certo? Que vai fazer o quê? Geralmente é vários pop-ups, né, que são aquelas janelinhas que ficam aparecendo intermitentemente com propagandas, né, nos navegadores, principalmente. Né? Então, quando o dispositivo está infectado com esse tipo de malware, né, aparecem aquelas propagandas ininterruptas, né, que geralmente não tem um dano maior a não ser justamente isso mesmo, que é mandar publicidade em demasia, tá? Que acaba chateando, né, quem está usando isso, mas não tem uma conotação geralmente mais drástica, assim, não vai te causar um dano maior, tá? Mas em alguns momentos pode chegar a ficar até inoperável, né, o navegador, ali, devido a essa infinidade de propagandas que estão sendo lançadas ali nesse meio tempo, tá? De uso do navegador ali. Pode digitar um endereço ali de pesquisa e ele te reenviar
outro produto que não tem a ver com aquilo que pesquisou, ou que é parecido com aquilo que pesquisou, tá? Do navegador, mas que não tem essa... não é do teu controle, tá? Não confundir, pessoal, com algumas propagandas que aparecem em alguns softwares gratuitos que a gente faz download, né? Como, por exemplo, algum programa que a gente baixa no nosso dispositivo, no nosso computador, né, para executar alguma tarefa, que aparecem as propagandinhas, né? Que elas ali, de certa forma, elas não têm, digamos assim, uma impossibilidade, faz parte do acordo do usuário com o desenvolvedor para que, fazendo uso desse software, tu vai ver algumas propagandas, tá? Então, não é bem por aí, tá? O hardware é aquela questão de tu ficar sem controle daquilo que tu está acessando no teu navegador e está sendo bombardeado com informações, propaganda de produtos que muitas vezes tu nem tem conhecimento, nem pesquisou sobre aquilo. Então, é uma forma comum também de malware, tá? Software malicioso. Existe também essa modalidade que é considerada por alguns uma modalidade, mas que, de certa forma, ela pode estar embutida em várias outras, tá? Que é a chamada backdoor, ou porta dos fundos, né? Que ela permite ao invasor que ele volte, em algum outro momento, a ter acesso ao computador, ao dispositivo, enfim, computacional do usuário, sem o conhecimento do mesmo, tá? E colher alguma informação ou modificar alguma informação que está sendo analisada ou que está sendo guardada nesse dispositivo. Tá? Muitas vezes o backdoor é utilizado até legalmente, tá? Por exemplo, quando se instala um programa e depois o desenvolvedor quer fazer um reparo remoto, né? Geralmente existem essas portas dos fundos onde o programador remotamente pode chegar na máquina do usuário e fazer um acesso ali, então, e fazer um conserto, algo legal, né? Previsto em lei, né? Vamos dizer assim. Mas geralmente as backdoors são com essa finalidade mais furtiva, né? É um acesso ao teu dispositivo sem que tu tenha conhecimento, né? Para causar algum dano ou colher alguma informação. Na verdade, isso é uma informação pessoal. Então aqui, pessoal, rapidamente, né, as principais modalidades de vírus, então, né, são os ransomwares, que são os sequestradores, né, e chantageiam, né, o usuário, os espiões, né, que são os spywares, né, que são a rouba de dados, os adwares, que são os envios de propagandas, como os chamados spams, né, são aqueles e-mails de propaganda, né, worms, que são os vermes, né, que disseminam-se e podem vir a deixar o dispositivo no modo zumbi, que a gente chama, né, que é o modo de ser totalmente vulnerável ali e estar só esperando para que um cybercriminoso possa dominar esse dispositivo e, em massa, com milhares, centenas de outros dispositivos, fazer algum dano posterior a um terceiro usuário ou a um servidor, uma empresa, enfim, tá? Os cavalos de Troia, então, são malwares que são disfarçados, dissimulados, assim, como algo que não tem importância, né? Mas que eles causam algum transtorno. E os bootnets também, que são aqueles que efetivamente são os robozinhos, né? Transformam a máquina ali, fica totalmente dependendo da vontade do cybercriminoso, não tem mais controle sobre ela, tá? Então ela fica à mercê de qualquer uso e muitas vezes tu nem fica sabendo que o teu próprio computador é um zumbi, né? Vai servir de base para algum trâmite nefasto cibernético. Então, como é que a gente vai perceber que o nosso dispositivo está com algum malware, né? Geralmente esse dispositivo começa a funcionar mais devagar que o normal, vai ficar lento. Vocês vão perceber que vocês vão perder muito espaço de armazenamento, o disco rígido de vocês, tá? Ele vai ficar com pouco espaço rapidamente, porque eles vão se reduplicando, em alguns multiplicando, né? Em algumas modalidades, né? E
propagandinhas, né, indesejadas vão aparecer em algumas modalidades, como o adware, né, né, vão aparecer intermitentemente no teu dispositivo. Então são algumas formas de usuário leigo, digamos assim, mesmo que não tenha um conhecimento mais profundo, consiga identificar que o computador está sendo alvo, né, de algum malware ou de vários malwares conectados. Né. Passando meio rapidinho, mas o tempo também é curto, né, pessoal? Falando um pouco sobre os ataques externos, tá? O que seriam os ataques externos? Seriam usuários, né? São cybercriminosos que estão aí com alguma instituição nefasta. Eles vão fazer uso de algum malware, ou de vários malwares, várias modalidades que nós elencamos agora anteriormente, para roubar informações, basicamente, tá? Tentar coletar informações do usuário, certo? Usando muitas vezes da engenharia social. O que seria engenharia social? Não necessariamente é uma forma computacional de se colher informações. A engenharia social pode ser uma ligação telefônica. Tá? Alguém pode te ligar, pode atender, pode se passar por outra pessoa, por uma entidade ou por uma pessoa que tem uma certa representatividade na sociedade, enfim, colher alguma informação. Tá? Então, o phishing, esse método de ataque externo que a gente está debatendo agora, que é a chamada pescaria, né? Tá? Ele é uma espécie de engenharia social onde os malfeitores, assim, né, eles fazem, por exemplo, mandam um e-mail, né, do teu suposto banco, né, tem uma conta no banco X, né, eles mandam um e-mail, e aí tu vai abrir o e-mail, tem uma tela ali muito semelhante à tela do teu banco, né, então eles têm os teus dados ali, e pede para te clicar num link para fazer um recadastramento, assim, ou mudar a senha, né. Aí tu acha que aquilo ali realmente procede, tu clica ali e na realidade está indo para um outro site que não do teu banco, que é muito semelhante, tá? Mas que esse site ele vai pegar as tuas informações e vai usar para um fim malicioso, certo? Então tem o phishing, né? Nós temos o farming, tá? Que eles trabalham de forma semelhante. Porém, o farm tem uma conotação de eles trabalhar com o que a gente chama de o DNS poisoning, tá? É o envenenamento de DNS. Tá? E DNS seria o sistema de nome de domínios. Então, bem resumidamente, pessoal, quando a gente digita o endereço no navegador, www. alguma coisa, na realidade a gente já viu, quem foi meu aluno em outras disciplinas, que em redes agora a gente vê alguma coisa também. Por exemplo, computadores trabalham com os IPs, né? Identificação por IP, né? Dentro das redes. Então, quando o usuário digita um endereço ali, vai para o servidor DNS que transforma esse endereço em letras em um endereço numérico e vai encontrar, então, onde está, em qual dispositivo, em qual computador na internet está aquela informação e te trazer de volta essa informação. Tá? Então, o que o farming faz? Essa modalidade de ataque, né? Eles atacam um servidor DNS, ou vários servidores DNS, eles envenenam esse servidor, né, na forma da gíria, né, de uma forma que quando tu digita o endereço lá do teu banco, por exemplo, chega lá no servidor, esse servidor está dominado e ele troca a numeração que iria para o servidor do teu banco e remete ao servidor do cybercriminoso, né, e te remonta uma página idêntica ao do teu banco, por exemplo. E aí tu digita o teu dado, né, achando que está fazendo um home bank ali, né, entrando em contato, na verdade está entregando as tuas informações para o cybercriminoso. Tá? Então o farming tem mais essa conotação assim, mais furtiva, né? Tá? Ele ataca diretamente no servidor DNS, nome de domínio, e quando a pessoa digita ali o endereço, ele, em vez de ir para o site do banco dele, ele vai para um site de outro servidor, vai colher suas informações de forma indevida. O sniffing, ou farejamento, é semelhante à ferramenta ele usa a ferramenta de sniffing, né, farejamento. Ele vai analisar pacotes de dados e aquele que ele considerar relevante, ele vai interceptar, certo? E utilizar de forma indevida.
O spoofing e o IP spoofing também vão mascarar, né, se fazendo passar por uma outra entidade, né, uma entidade fidedigna, tá? Os pacotes de dados que vão receber parece que são uma entidade, enfim, de um site confiável, e na realidade não serão. Né? É que só coletar seus dados ali furtivamente. E uma dos mais comuns também é o ataque de negação de serviço, tá? Ou DOS, ou o ataque de negação de serviço distribuído, DDoS. Tá? E basicamente o que eles fazem? Eles utilizam de malwares, tá? São instalados no computadores, transformando esses computadores em zumbis, que a gente já comentou anteriormente. Em algum momento eles fazem a captação desses escravos deles, né, dos computadores escravos, e fazem todos ir para um determinado fim malicioso. Por exemplo, eles fazem cair o servidor de um banco. Tá? Eles colocam milhares de computadores acessando ao mesmo tempo o servidor de um banco, o serviço de um banco. O que acontece? O servidor não consegue dar conta daquela fluência de dados ao mesmo tempo que cai o servidor. Então eles entram em contato lá com o banco, né, de alguma forma, e dizem, olha, a gente vai deixar ativo o seu serviço novamente, mas amanhã, daqui a 24 horas, se tu não pagar um resgate, vamos dizer assim, a gente vai causar outro dano no teu servidor. Então, é dessa forma que eles fazem, utilizando os computadores zumbis, né, para fazer essa negação de serviço, ou seja, fazem com que aquele servidor de alguma entidade, instituição, enfim, seja prejudicado e não consiga executar a sua tarefa principal. Finalizando rapidamente aqui, pessoal, tá? Quais alternativas que nós teríamos para tentar evitar, né, esses ataques? Né? Primeiramente, obviamente, não abrindo nada que a gente não saiba exatamente de onde veio, que a gente suspeita, né? Seja e-mail, seja arquivo executável, seja qualquer tipo de meio de comunicação. Tá? Não clicar em links enviados pelo WhatsApp, por exemplo, que a gente não sabe, né, a procedência. Tá? Há um pouco de cuidado sobre isso. E usar, se possível, as VPNs, que são as redes privadas virtuais, né, que são, de certa forma, o tunelamento de informações. Né? A VPN, como aqui o desenho mostra, é uma forma de comunicar usando o canal da internet de forma segura. Né? Tu usa o meio, tu usa a internet, mas tu tem um túnel criptográfico, né, que vai proteger as tuas informações durante esse envio de dados na internet. Tá? Aqui temos o exemplo aqui de um usuário em home office, por exemplo, acessando um servidor da empresa, utilizando a internet, os protocolos de serviço na internet, porém de forma criptográfica, fazendo esse tunelamento, tá, das informações através de uma rede privada virtual. Outra forma é o firewall. Né? O firewall pode ser software ou hardware, né? Geralmente é software, mas o que ele faz? É uma espécie de filtro, né? Toda a informação proveniente da internet, por exemplo, ou de outras redes, antes de chegar nos seus computadores, é passado uma papelada de testes ali para identificar que esses softwares não têm um cunho malicioso. Isso é chamado firewall. Bom, pessoal, consegui, dentro do esperado aqui, né, em cima do laço, como os outros, né, eu queria ressaltar que essas informações, tá, pessoal, tem os links ali, mas essas informações tem 2 livros muito bons na nossa biblioteca virtual, tá, no portal Universo, que contém informações preciosas sobre esse assunto. Quem for mais aí, quiser ir mais a fundo, a informação aí pode fazer uso também dessas 2 leituras aí bem interessantes, tá? Agradeço aí, então, já está na hora, né, mesmo, né? Agradeço o passo aí. Espero não ter mais confundido do que ajudado, porque é muita informação, né? Tive que reduzir pela metade o tempo de explicação, mas acho que pode ser útil. Foi útil, sim, professor Felipe. Vou deixar um tempinho aqui, se alguém quer fazer alguma pergunta para o professor Felipe. Vontade. Nosso professor do curso. Algum questionamento? Acho que ficou tudo bem explicado. Bom,
posso repetir novamente isso aí em outro momento, tá? De forma mais tranquila. E até disponibilizei para o pessoal das redes lá, né? Essa apresentação também lá no Classroom. Se alguém tiver interesse, pode me pedir que eu também dou um auxílio e posso até enviar para vocês. Que bacana, professor Felipe, que bom. Então, agradeço pela participação, professor Felipe, pela organização da tua oficina. Nós vamos continuar amanhã também, né, com o professor James, de forma presencial. E na sexta-feira também a gente tem um tema sobre